Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham a partir de agora também pelas redes sociais. Hoje eu tenho uma entrevista das mais importantes, porque para marcar o Dia Mundial da Conscientização do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, profissionais da medicina do ABC promoverão um workshop em 13 de julho, exatamente nesse dia. Será online, totalmente gratuito, mas eu tenho aqui duas feras no assunto para revelar mais detalhes do acontecimento. A coordenadora do Núcleo Especializado em Aprendizagem da Faculdade de Medicina do ABC, UNEA, professora e mestra Alessandra Bernardes Caturani Weinstein, e o professor de Neuropediatria da Faculdade de Medicina do ABC, membro do UNEA, Dr. Rubens Weinstein. Primeiro, boa tarde à dupla. Muito obrigado por me concederem o prazer dessa entrevista. Boa tarde. Uma alegria estar com vocês aqui nessa tarde, falando de um tema tão importante, né, que merece toda a nossa atenção, que é o TDAH. Verdade. Maravilha. Exatamente. Boa tarde e obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Rubens. Faz tempo que a gente não conversava, estava com saudade já do nosso bate-papo. Sempre muito legal. Eu quero que a Alessandra, primeiro, até por uma questão de deferência às mulheres, né? Primeiro às mulheres, doutor Rubens. Alessandra, começa me explicando aí o que vai ser esse workshop. Eu sei que vem vários especialistas, vocês vão ficar online das 18 até as 22h30, com certeza vai estender um pouquinho isso aí, não vai ter como. Vão abordar diversos temas. E você estava me contando, aqui o programa é transparente, a gente conta para todo mundo o que a gente combina nos bastidores, né? Que ainda, por incrível que pareça, nesse mundo de negacionistas que a gente vive aí, tem gente que ainda acha que esse transtorno do déficit de atenção não é nada sério, não é nada complicado, que pode levar de qualquer jeito. Explica aí, como é que está essa situação? E até ele serve para conscientizar as pessoas, né? Exatamente. Nós estamos percebendo que durante essa fase de pandemia, a informação conseguiu se ampliar muito mais e chegar muito mais às pessoas, à sociedade, aos grupos de mães, de familiares e até a área de saúde e educação. Então, nós temos percebido que os transtornos do neurodesenvolvimento, como a dislexia, o TDAH, eles estão muito mais informativos nesse momento. Mas ainda encontramos muita realidade em que se relaciona o TDAH ou com uma falta de limites ou com um momento de moda. E, na realidade, o TDAH ele foi descrito pela primeira vez em 1902. Então, ele já é um companheiro de longa data. Ele não é uma situação, um quadro do tempo, deste momento. Ele não é moda. Ele faz parte, historicamente, desde 1902, quando foi a sua primeira descrição. Então, tamanha importância de se falar deste tema no primeiro workshop de TDAH, que será no dia 13 de julho, que é o Dia Mundial do TDAH. A iniciativa ela nasceu da Dislexia TDAH Amor de Mãe, da Clínica BCW, da Clínica RW e da Ferraz Eventos. O nosso objetivo maior é divulgar o tema, é propor soluções e convidar a todos a refletir de algo tão importante que acomete e traz prejuízo em todas as idades, em todas as faixas etárias. Correto. Agora, professor, doutor Rubens, o senhor vai apresentar uma linha do tempo, como é que vai ser isso? Explicar desde o começo o trabalho que vem sendo feito? Conta um pouquinho para a gente, dá um spoiler aí para o pessoal. Então, a questão da linha do tempo é exatamente isso que a Alessandra comentou, que é um distúrbio muito antigo, mas que passou por vários nomes. E quando surgiu essa questão de que era moda, tal, a gente ficou muito preocupado, porque o que tem acontecido, e isso todas as famílias aí, as escolas, elas têm razão, que o diagnóstico do TDAH não é uma receitinha de bolo, não é aplicar um questionário. Por quê? Porque aí começam a aparecer diagnósticos feitos de uma maneira muito rápida, numa consulta rápida, numa única consulta, e a gente vai precisar bater nessa tecla
que o TDAH ele existe há muito tempo e ele tem que ser muito bem identificado, porque ao lado de indivíduos que são ditos com TDAH e não são TDAH, eles não têm o transtorno, você tem uma subnotificação do próprio TDAH. Então, você tem as duas coisas. Você tem diagnóstico de TDAH em quem não é e diagnóstico e não tem o diagnóstico em quem é. Então, a gente vai discutir exatamente isso, né? Dentro da linha do tempo, por exemplo, relembrar de algo que ficou durante 30 anos, que se chamou disfunção cerebral mínima. A disfunção cerebral mínima era o nome antigo do TDAH, então todo mundo usava muito isso de uma forma indiscriminada. E aí depois, sim, surgiram bases teóricas aí para delimitar exatamente o que é o TDAH. Então, Alessandra, conta para a gente, esse evento, qual é o público-alvo dele? Olha, o público-alvo é o público geral, família, pacientes com TDAH, professores, área multidisciplinar, área médica. Na realidade, é um tema que interessa a toda a população. Ele vai ser certificado, todos que fizerem inscrição, né, que fizerem parte da inscrição no www.ferraz Eventos, terá certificado. E o nosso objetivo é nos aproximarmos de todos com esse tema. É uma congregação mesmo de interesses no tema de TDAH, principalmente porque a gente precisa pensar no diagnóstico diferencial e no diagnóstico de comorbidade. O professor estava falando, o professor Rubens, sobre a questão do subdiagnóstico. Aqui na Faculdade de Medicina do ABC, o NEA ele está estudando, né, a prevalência dos casos que chegam com a hipótese de TDAH e que não têm o diagnóstico final de TDAH, e os casos que não chegam com o diagnóstico, com a hipótese de TDAH, e que nós constatamos no diagnóstico de TDAH. É claro que um diagnóstico de uma equipe interdisciplinar que está quase completando 18 anos dentro do campus, então é um grupo que estuda incessantemente o tema do TDAH e dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, essa realidade do falso negativo, do falso positivo, tem nos acompanhado. Mas a nossa região do ABC, professor Joaquim, é uma realidade que cresceu muito. Tanto as escolas se tornaram muito parceiras com a informação que nós temos levado a elas e trocado com elas, porque nós levamos e elas também compartilham. Então, as nossas escolas da região têm se mostrado muito abertas às adaptações, às necessidades para cuidar, né, e potencializar os alunos com TDAH, inclusive na faculdade. Legal. É exatamente isso que eu vou conversar daqui a pouquinho com o professor Dr. Rubens Weinstein, mas olha, no meio da conversa chegou, você estava falando da Ferraz Eventos no exato momento em que ele acessou a nossa gravação. Aqui, se puder abrir o microfone, o Paulo Ferraz, da Ferraz Eventos. Bem-vindo ao nosso bate-papo, Paulo. Olá, Joaquim, boa tarde, Alessandro, boa tarde, Dr. Rubens. Eu peço desculpas, na verdade eu estou num outro evento aqui, aí até por isso que eu não estava conseguindo ligar a câmera, me toquei que eu estava com a câmera ligada no outro, mas eu já consegui sair um pouquinho aqui para poder entrar. Tá, o nosso papo é bem rápido, mas eu estava perguntando exatamente no momento em que você entrou, o público-alvo, a Alessandra já explicou, famílias, pais, mães, professores, diretores de escolas, enfim, todo mundo que quer ter um contato com essa discussão importantíssima, e como a Ferraz Eventos, que está aí promovendo tudo isso, está à frente, como é que o pessoal faz para acessar? Explica para a gente. Então, é um processo, você diz acessar o evento no dia ou para fazer a inscrição? Para fazer a inscrição e poder ter acesso no dia, né? Ah, certo. Bom, para fazer a inscrição, a gente tem o site, né, que é o www.ferrazeventos.com.br. O evento está lá divulgado, ali tem, lá na página inicial já aparece no carrossel, né, já aparece o evento como o primeiro evento. E aí tem as informações gerais e o botão de inscrição, né? Ele tem inscrição gratuita, é um processo bem simples,
apenas alguns dados, até por conta da certificação, e aí ele já conclui a inscrição e o participante recebe um comprovante de inscrição com todas as informações ali do evento, incluindo-se os links de acesso, como vai acessar, que na verdade vai ser transmitido pelo canal do YouTube da Ferraz Eventos e também do Dislexia Amor de Mãe. Então, será transmitido simultaneamente aí em 2 canais e ele vai estar público, né? Então, as pessoas podem, ao estar ao vivo, vão poder acessar aí apenas acessando o canal do YouTube. É que a questão da inscrição, ela tem a necessidade para quem tem um interesse no certificado. Claro. Porque o certificado tem ele é chancelado, né, por uma faculdade, então tem todo um protocolo ali que a gente tem que seguir, os dados, registro de certificado e assim por diante. Agora, quem não tem interesse é só entrar no canal do YouTube ou de um ou de outro que pode assistir tranquilamente ali. Correto. Eu quero aproveitar... Uma dúvida operacional. Tá. Quem não faz a inscrição consegue interagir pelo chat do YouTube? Consegue. Sim, consegue sim. Maravilha. O que vai acontecer é que eu não sei como está configurado ali o YouTube, no caso lá da Samantha, né, do Dislexia, porque o YouTube agora oferece uma opção de somente permitir que a pessoa registre comentários se for inscrito no canal. Não tem nada a ver com a inscrição que a gente está fazendo. Então, existe essa opção. Então, isso o pessoal tem utilizado porque é uma forma das pessoas se inscreverem no canal, né? Então, mas a princípio é possível sim. Legal. Eu queria só clicar no sininho e está tudo certo. Eu não vou perder a oportunidade de ter a presença aqui do professor Dr. Rubens Weinstein e até perguntar sobre isso, porque vários professores, que eu acho que vão querer participar, diretores de escola, eu tenho feito várias entrevistas, e não tem professor das melhores escolas aqui do ABC, quando a gente fala dessa questão do déficit de atenção, quando a gente fala de hiperatividade, que as grandes escolas falam assim, mas a gente teve ou tem a consultoria do Dr. Rubens. Isso todo mundo fala direto. E os professores se sentem muito valorizados quando eles passam por esses treinamentos, quando eles passam por essas adaptações, porque identificar, como você mesmo estava dizendo, me permita chamá-lo de você, né? Não vou te chamar de senhor, senão você vai falar que eu estou te chamando de velho, né, Rubens? Aí... Não, claro. Também tem isso. Nós vamos passar por um momento agora, a partir de agosto, com o retorno das crianças às escolas, esse 1 ano e meio de pandemia, de atividade em casa. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho que não sei se o workshop em si vai abordar, mas acho que as pessoas estão ansiosas porque deve ter mexido muito com todas as crianças, com todos os pais e mães, não? Sim, sim. Eu acho que no TDAH nós tivemos um acréscimo, principalmente nas chamadas comorbidades, né? Na ansiedade, na depressão, na pandemia. E nisso, obviamente, que a gente vai tocar, né? Com certeza, nós temos uma fala que é só de comorbidades, do que está associado ao TDAH, uma vez que o TDAH puro ele é muito mais raro, muito mais difícil de encontrar. A gente sempre encontra o TDAH junto com outras questões e teve uma mudança assim, importante na pandemia. Eu aproveitaria para fazer um convite dentro da minha fala, você falou assim, a linha do tempo. Um convite especial para os avós, para o pessoal mais... Porque a gente escuta muito dizer assim, eu não sei se isso existe mesmo, porque na minha época não tinha isso. Tinha. Quem nasceu de 1902 para cá já tinha, mas então esse grupo é um grupo que às vezes questiona muito os filhos que estão tratando os seus netos. Então, não por nada, não tenho nenhum problema, não, né? Mas gostaria muito que eles pudessem se atualizar e até as pessoas que ainda pensam, né, como eles, de que isso é moda, tal, para poder se atualizar, porque houve uma atualização importantíssima agora, nesse ano da pandemia. Então, algumas atualizações que foram feitas
no consenso de especialista, vão ser abordadas no workshop. Então, todo mundo vai ficar com tudo muito bem atualizado. Que maravilha! Sabe que você estava falando isso, professor? A Alessandra pode até complementar, e eu estava lembrando, no primeiro ano, não foi no terceiro ano da faculdade de jornalismo, isso já era 1978, o terceiro ano, eu entrei em 76. Entrou um professor na sala de aula e disse que ia dar um curso para a gente, um curso extra na comunicação, mas que era sobre dislexia. E eu confesso, olha a importância desse workshop que ele vai ter. Eu confesso que, na minha ignorância, de um menino de 18, 19 anos na época, eu fiquei pensando, mas que dislexia tem a ver com jornalismo? Por que um futuro jornalista tem que saber algo sobre dislexia? E aí eu fui pesquisar, fui ler os livros que esse professor, infelizmente eu não lembro o nome dele no momento, eu vejo o rosto dele, a fisionomia, e aí eu entendi que essa dificuldade até que o dislexo tenha com as palavras, com a leitura, com isso tudo. Quer dizer, quando o avô, quando o pai e a mãe têm a consciência disso, fica mais fácil para ele identificar e para tratar e para ter uma qualidade de vida bem melhor. Não é isso, Alessandra? Perfeito, professor. O TDAH e a dislexia, que no caso acomete bem a leitura, a escrita e a interpretação, ela tem uma relação muito estreita com os profissionais da área da comunicação, porque na realidade, né, quando a gente pensa no TDAH e no disléxico, eles têm uma habilidade, um talento imenso para a oratória. Então, nós temos conseguido encontrar uma relação muito estreita entre estes quadros e as áreas de comunicação. E, ao mesmo tempo, né, quando a gente leva essa informação para um jornalista, a gente sensibiliza o jornalista a compreender essa diversidade, que às vezes você não entende totalmente aquilo que você leu, com aquela plenitude, mas você entende ouvindo, compreendendo essa gestalt da nossa expressão facial. Então, assim, é maravilhoso pensar, né? O meu filho vai ficar feliz da vida em ouvir isso, porque ele optou por ser jornalista, e imaginar que lá na sua aula você recebeu alguém falando de dislexia. Legal. Então, assim, é realmente muito fascinante imaginar isso. Quer dizer que em breve teremos um companheiro de profissão aí, o Vitor, aí trabalhando com a gente, é isso? Tudo indica. Que legal. Olha, eu ficaria aqui mais umas 2, 3 horas batendo papo com vocês, mas o tempo de televisão é implacável. Então, eu queria destinar um tempinho para cada um colocar algo que acho importante, que eu não tenha perguntado, mas com certeza eu vou me inscrever, vou participar, vou ficar atento a tudo que estiver acontecendo, né, porque tenho o maior interesse nisso, e divulgar também no nosso programa. O Paulo, se quiser falar algo, fica à disposição para o nosso encerramento aí. Eu gostaria de dizer, Joaquim, o seguinte, que quem ainda não se inscreveu, que é uma grande oportunidade. Aliás, se tem uma situação que esse formato online trouxe para nós, foi a possibilidade de estar com grandes profissionais, a exemplo do Dr. Rubens e da Alessandra, e tantos outros que estarão neste evento, de uma forma muito prática e, num caso como esse, até gratuito, coisa que às vezes você teria um custo enorme para estar num evento em que eles e outros estão, no formato presencial. O online abriu essa oportunidade. Então, eu penso assim que é realmente uma oportunidade incrível aí para poder estar se atualizando, tendo informações a respeito desse assunto e para não ficar de fora realmente. Então, eu creio que é a grande oportunidade. Quem não se inscreveu, se inscreva o mais rápido possível. Tá ótimo. Doutor Rubens. Bom, só agradecer, a expectativa é muito boa, muito grande em relação ao evento, uma vez que a gente está dentro do Dia Mundial do TDAH, então é algo que a gente vai precisar, e informação é a melhor forma, das pessoas se esclarecerem, né, se terem a noção e a dimensão do que é o TDAH. Então, reforço o convite aí do Paulo. Tá ótimo. Alessandra, teu encerramento.
Ok. Bom, estaremos nós, Paulo Ferraz, Samantha Oliveira, Rubens Weinstein, eu, professora Edilene Benzic, Bruno Duarte, Clay Brits, Erasmo Casella, 2 professoras intérprete, Yuri, um grupo assim extremamente dedicado e envolvido com o tema. E o nosso objetivo não é só informar, é compartilhar. Nós queremos falar das dificuldades e das possibilidades neste evento. Então, é um encontro assim bem especial e eu concordo com o Paulo, seria difícil unir um grupo como este, talvez no presencial, mas no online foi possível chegar a essa efetivação. Então, esperamos por todos vocês, façam inscrição e estejam conosco. Tá ótimo. Obrigado aos 3 e até a próxima, até o dia do evento lá. Deixa eu tirar uma fotinho, professor. Opa, claro. Ai, já tinha saído do ar? Não, ainda não. Espera aí. Então, eu vou sair do ar e a gente tira a foto. Um minutinho só. Tá bom. Tá bom.